Olá, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Eu não sei que horas você vai estar vendo essa mensagem, mas eu espero que você encontre-se bem. Hoje eu quero falar com você sobre um verdadeiro adorador, né? Davi, rei Davi, que foi conhecido pelo próprio Deus, né? Como um homem segundo o coração de Deus. Ou seja, um homem que adorava ao Senhor verdadeiramente, que era adorador, que se arrependia dos seus pecados, que se arrependia de verdade, né, das ações erradas que ele cometia. Porém, eu quero falar desse rei, né, desse homem, né, tão conhecido, até por quem não conhece a Bíblia, mas conhece o rei Davi, sobre as suas ações, as suas atitudes, né? E hoje eu estava refletindo, né, vendo algumas mensagens sobre Davi e pensando, né, Deus escolheu um homem, né, que pecou tanto, que errou, que mandou para a guerra um dos seus soldados fiéis, né, para frente da guerra, para que ele morresse, para que ele ficasse com a sua esposa, né? Davi queria Batseba, a esposa de Urias. Então ele pega Urias, manda para frente da guerra, né, para frente de batalha. Urias é morto nessa guerra, né, porque ele tinha adulterado com Batseba. Davi havia adulterado com Batseba, né? E após essa ação de adultério, Batseba fica grávida, né? E por consequência dessa gestação, Urias estava em guerra, Urias não se deita com Batseba nesse período, então ia ficar claro o adultério de Batseba. E Davi então manda, né, que o seu coronel, seu general de guerra, né, mandasse Urias para frente de batalha e de tal maneira que ele fosse realmente morto, né? E eu estava refletindo sobre essa história e pensando, caramba, Davi literalmente mandou matar Urias, adulterou com a mulher de Urias, né? Engravidou a mulher de Urias e era conhecido, foi conhecido, é conhecido como homem segundo o coração de Deus, né? O que Davi tinha de especial para que Deus realmente o desse esse nome, esse adjetivo, né? E aí a gente vai ler sobre a história de Davi, a gente vai ler um pouco da palavra, a gente vai ver que Davi, ele tinha um coração contrito, um coração rendido ao Senhor, né? Ele comete esse ato, mas ele realmente se arrepende, ele pede perdão ao Senhor, ele verdadeiramente, né, se arrepende do ato que ele cometeu. Porém, eu queria falar de Davi não só pela beleza dele ter sido conhecido como um verdadeiro adorador, mas das consequências do pecado de Davi, né? Davi, ele se arrependeu, ele se arrepende, ele vai diante do Senhor, né? Ele se arrepende das suas ações, mas houve consequências para Davi, mesmo ele sendo um verdadeiro adorador, mesmo ele sendo conhecido como um homem segundo o coração de Deus, né? Davi, o primeiro filho dele com Batseba, esse filho, inclusive, do adultério, ele morre. Deus manda o profeta Natan avisar Davi que esse filho, né, seria retirado dele, por consequência do pecado. Depois a gente vai ver o próprio Deus dizendo também a Davi, né, através do profeta Natan, de que ele adulterou escondido, mas que outros homens tocariam nas suas mulheres em plena à luz do dia. E nós vamos ver depois Absalão, seu filho, ali na tomada do trono, né? Fazer exatamente isso que Deus disse, né? É uma barbárie o que Absalão faz, mas a profecia se cumpre. E hoje Deus me trouxe aqui, né, para falar com você sobre isso, sobre as consequências do pecado. Nós podemos sim ser verdadeiros adoradores, nós podemos sim ter um coração contrito e entregue ao Senhor, mas isso não nos vai livrar das consequências dos pecados que nós vamos cometer ou que nós cometemos. As consequências, elas vêm. E às vezes elas vêm de forma muito dura, arrancando tudo de nós, né? Davi, ele perdeu o filho, ele perdeu as mulheres, porque a gente vai ver na palavra de Deus que depois ele isola essas mulheres que foram, né, ali abusadas por Absalão e essas mulheres, infelizmente, deixam de ter acesso, né, ao rei Davi. Então ele perde muita coisa, ele perde o trono, ele perde o respeito dos filhos,
né? Ele perde respeito de muita gente da população. Então, assim, as consequências, elas vêm. Então, hoje, né, o alerta que Deus colocou no meu coração é que a gente pode ser um verdadeiro adorador e ainda assim ser pecador, né? Então, que nós estejamos vigilantes, porque o pecado, ele traz consequência, né? A própria Bíblia vai nos alertar, né, que o salário do pecado é a morte, né? A morte de quê? A morte de muita coisa, até da nossa alma, dependendo do nosso pecado, né? Mas a morte de um casamento, a morte de um filho, a morte de uma mulher, né? A morte de um reino, a morte de uma família estruturada, a morte de um ministério, né? Haverá sempre consequências. Então a gente tem que lembrar, Deus, ele é misericordioso, sim, mas ele também é um Deus de justiça, né? Que nós sejamos um verdadeiro adoradores atentos, atentos, para não pecar, para não errar, para não cair na tentação de ceder ao pecado, porque o pecado ele chega arrancando tudo de nós, né? Que hoje essa palavra venha ao seu coração, e se você tem um pecado nesse momento, que se você precisa se arrepender, se arrependa. Nunca é tarde para nos arrependermos, né? Às vezes as pessoas dizem, eu já pequei de tal forma que nem Deus quer saber mais de mim. Deus, ele quer sim saber de você, assim como ele quis saber de Davi. Assim como ele perdoou os pecados de Davi, mesmo havendo consequências, Deus não abriu mão do relacionamento dele com Davi, não abriu mão da vida de Davi, ao ponto de Davi ser, né, o rei Davi e Jesus ser chamado, né, do filho de Davi. Então, Deus, ele quer que a gente entenda a gravidade daquilo que a gente faz, que a gente se arrependa e que a gente busque a sua face de todo o nosso coração, porque ele vai estar lá para nos perdoar e nos conduzir a um novo caminho. Amém? Então, se você hoje precisa realmente de uma reconciliação com o Senhor, faça isso agora, né? Levante as suas mãos, feche os seus olhos, peça perdão ao Senhor. Se você realmente se arrepende, né? Entregue isso diante do altar de Deus, porque Ele com certeza, com toda a certeza, da forma como eu conheço Deus, né? Eu sei que Ele é assim, por todas as histórias que nós vemos na Bíblia. Ele é um Deus que perdoa. Quando há um coração arrependido, um coração rendido ao Senhor, Ele estende a sua mão, né, para nos receber de volta. Então, se você hoje quer fazer isso, feche seus olhos, né, peça perdão ao Senhor e volte correndo para os átrios dele, porque Ele tem os braços abertos para você, independente do tamanho do seu pecado. Com certeza as consequências já vieram, mas não é por isso que você vai perder o seu título de filho amado. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família e até a próxima palavra.